porque o crente na igreja tem que estar sempre preparado. A Léa de manhã pediu para me louvar este hino com ela, então é um prazer para mim cantar, louvar ao nome do Senhor. Pois bem, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os nossos corações para receber a sua palavra na manhã deste dia. O texto que nós vamos meditar se encontra no livro de Neemias, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 6. Neemias, mesmo sentadinhos como estamos, vamos meditar na palavra do Senhor na manhã deste dia. O tema da mensagem de hoje é pedindo orientação a Deus pela oração. Pedindo orientação a Deus pela oração. Amém? Você fique com a sua Bíblia aberta, porque como sempre eu gosto de fazer um sermão expositivo. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor aqui, um texto que veio logo de manhã ao meu coração, que Deus deu. Você continue aí aberto em Neemias, tá bom? De 2 Crônicas 7, capítulo 7, a partir do versículo 13, que diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, pois, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz o seguinte: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam a cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-me graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém. Pedindo orientação a Deus pela oração. Amados irmãos, Neemias amava a sua terra. Embora tenha passado toda a sua vida na Babilônia, ele queria voltar para Jerusalém a fim de reunir os judeus e tirar a vergonha que sentiam devido à destruição dos muros da cidade. Isso traria glória a Deus e restauraria a realidade e o poder da presença do Senhor entre o seu povo. Pois bem, o que podemos fazer, amada igreja, amados irmãos, quando nós estamos de cara com um problema que muitas das vezes nós julgamos insolúvel, uma dificuldade que abateu as nossas emoções? O que nós fazemos? No caso de Neemias, ele orou. No caso de Neemias, ele buscou a presença de Deus. Porque eu tenho dito sempre, irmãos, aonde a presença de Deus está, todo mal tem que sair. Porque a glória de Deus inunda toda a casa, a glória de Deus inunda toda a igreja, a glória de Deus inunda todo o nosso corpo físico, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo esperança. A glória de Deus inunda todo o nosso ser espiritual também. Foi a primeira coisa que Neemias fez, orou a Deus. Está com dificuldade? Está passando problema? Está enfermo? Tem tristeza no seu coração te abatendo? Ora a Deus, porque Deus está ouvindo.
A palavra do Senhor é bem clara em 2 Crônicas 7, se meu povo me clamar, eu ouvirei dos céus. Neemias está dizendo aqui, olha, o que jurastes a Moisés, Deus cumpre hoje, que se nós nos arrependemos, o Senhor ouvirá do céu. Então logo Deus ouve. Logo Deus está com os ouvidos abertos para a oração e o clamor deste lugar. Irmãos, com certeza jamais resolveremos os nossos problemas se ficarmos chorando indefinidamente. Não podemos fazer isso. O primeiro passo para solucionar o problema é orar, pedindo direcionamento a Deus. E foi exatamente isso que Neemias fez. Neemias se colocou diante do Senhor, se prostrou diante dele e disse: ó Pai dos céus, tu que ouves a oração. Ele adorou, ele orou, diz o versículo 6 e 7. E essa oração pode ser subdividida em 4 etapas, o que a torna para nós um modelo importantíssimo, inspiradíssimo para que a gente possa seguir. Vejamos cada etapa da oração de Neemias. Em primeiro lugar, irmãos, sem dúvida, na oração de Neemias havia adoração ao Senhor. Irmãos, a importância da adoração é fundamental para a vitória em nossas vidas. Irmãos, através da oração, os alicerces tremem. Quando nós olhamos para Atos 16, 25 e 26, foi exatamente o texto que a gente conhece muito, mas muitas das vezes não tomamos posse. Paulo e Silas estavam ali naquela situação terrível. Eles, perto da meia-noite, estavam chorando. Perto da noite, eles estavam ali reclamando. Eles estavam murmurando. Porque quem reclama, quem murmura e quem chora, irmãos, não alcança a favor do Senhor. Eles estavam adorando ao Senhor. E os alicerces daquele cárcere tremeram. Ou seja, para os alicerces físicos tremerem, é porque os espirituais já estão tremendo. A oração tem o poder de tocar no coração de Deus. Estremece os alicerces espirituais e você alcança aquilo que deseja o teu coração, diz o salmista no Salmo 37, a partir do versículo 5. Irmãos, através da adoração venceram-se batalhas. Josafá, em 2 Crônicas 20 e 17, Deus falou com ele: nessa peleja você não tem que pelejar. Eu quero te dizer uma coisa: quando você coloca diante de Deus algo em oração, você não tem que fazer nada, porque quem faz é Deus. O possível você pode fazer, mas o impossível Ele vai fazer. Você não precisa mover uma palha, irmãos, quando se coloca em oração. Nessa peleja tu não tem que espelejar, disse Deus a Josafá. E Josafá então contratou cantores. Irmãos, o exército da Síria era numeroso, havia muitos homens. E aí Josafá botou os homens na frente para louvar e adorar ao Senhor. E quando aqueles homens começaram a adorar ao Senhor, então aquele exército caiu por terra. Quando você louva, o inferno cai por terra. Quando você louva, o diabo cai por terra. Porque a palavra de Deus diz que a adoração ao Senhor é a exaltação do seu santo nome. E quando você exalta o nome do Senhor, você crê que Ele existe. E crendo na existência de Deus, nenhuma porta do inferno pode prevalecer contra você. Não pode. E ele deu o nome daquele lugar Vale de Beraca, que significa Vale do Louvor. Torne a sua vida um vale do louvor a Deus, de adoração a Deus. Irmãos, ele reconheceu a grandeza, a soberania, a benignidade, a fidelidade do Altíssimo. A palavra do Senhor deixa isso bem claro. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade. Na maioria das vezes, irmãos, nós esquecemos que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus é benigno, que Deus tem fidelidade a nós, mas esquecemos às vezes de entender sobre a soberania de Deus. Algumas pessoas têm vivido, até mesmo dentro da igreja, tremendamente entristecida, porque às vezes pede alguma coisa e não recebe. Irmãos, nós temos que viver dentro da soberania de Deus. Chega de determinar aquilo que Deus tem que fazer. Deus é soberano. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Nós temos que aprender a viver
também para as nossas vidas é bênção. O não de Deus para a sua vida é bênção. Nós temos que entender o que significa soberania de Deus. Ele colocou diante de Deus: Senhor, Tu és soberano. E o texto vai dizendo que ele se apresentou à presença daquele rei. E aí o rei olhou para o semblante dele e perguntou, sem ele dar uma palavra, sem ele mexer um músculo: por que tu estás triste? É assim que Deus faz na nossa vida. Quando nós acreditamos na soberania de Deus, Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós sentimos. E as coisas vão e transcorrem normalmente, porque Deus também é fiel. Neemias foi à presença de Deus, não murmurando, nem lamentando. Ele adorou ao Senhor Deus. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Não há um dia sequer, irmãos, pela manhã ou pela noite, que eu não me prostre diante da cabeceira da minha cama, onde tem a minha Bíblia, e adore a Deus. Todos os dias, pela manhã, adoro a Deus. Deus, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva, obrigado por esse dia. À noite até aqui o Senhor me ajudou, e é por isso que eu estou alegre, é por isso que eu estou feliz. E eu tenho vivido uma vida abençoada, uma vida de adorador, porque a vida de adorador é abençoada. Você quer bênção? Você quer ser vitória? Louve e adore a Deus. Haja o que houver em qualquer circunstância, adore a Ele. Adore a Ele. Irmãos, um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, em Gênesis 24:12, a partir do versículo 26, nós vemos o que é adoração. Abraão agora chama a Eliezer, seu servo, para arrumar uma esposa para Isaac, mas não quer que Eliezer arrume uma esposa fora da casa de Israel. E ele pega a Eliezer, coloca ele sobre a sua coxa. Irmãos, na Bíblia, coxa é sinônimo de juramento. E fez Eliezer jurar. É como Jesus, quando vier escrito no seu manto e na sua coxa, aquilo ali: olha, eu vim para vencer, é porque ele está cumprindo uma promessa. Aquela promessa do Evangelho de João 14: eis que vou subir aos céus. Agora não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Quando Jesus veio trazendo no seu manto e na sua coxa escrito fiel, é porque ele está cumprindo uma promessa. Ele está cumprindo uma promessa. E então Eliezer colocou-se diante do Senhor. Mas que dificuldade Eliezer sentiu. Ele orou e adorou a Deus. E em resultado da sua adoração, a primeira coisa que ele viu quando chegou no seu destino foi a esposa de Isaac. Irmãos, porque Deus abre as portas, Deus realmente coloca no seu caminho tudo o que você precisa quando você louva e adora Ele. Estamos falando de adoração, mas a segunda etapa da oração de Neemias também havia confissão pelos nossos pecados, pelos seus pecados. É o que diz o versículo 6 e 7. Irmãos, muitas das vezes é fácil para nós apontar o pecado do outro. Muitas das vezes é fácil para nós ver o erro dos outros, mas como é difícil ver os nossos próprios erros. Nós temos que aprender a confessar os nossos pecados, porque o texto de Crônicas diz, o texto de Neemias diz, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, então Deus ouvirá dos céus. Deus não ouve oração de homem pecador. Porque tem que haver e deve haver a confissão. Neemias falou assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Ou seja, Deus só atende e Deus só abre os olhos para ver, digamos assim, metaforicamente, quando nós confessamos diante dele. Nós não podemos mais ficar na superficialidade, orando de maneira evasiva, fazendo uma miscelânea de saladas de frutas, falando coisas do tipo: tu sabes o que eu tenho feito, então me perdoa. Precisamos abrir o nosso coração e falar a verdade a ele. Confessar os nossos pecados, irmãos, é fundamental para experimentarmos a misericórdia, a graça divina
divina, em forma de perdão, libertação e cura. Irmãos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, dizeria a casa do meu pai, pecamos contra ti. Neemias fez uma declaração importantíssima. Ele confessa os pecados da sua nação. Deus quer ouvir a nossa confissão, irmãos. Em Zacarias 13, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizendo que Deus é uma fonte de água aberta para nos purificar, para nos limpar de todo pecado. Eu acredito que 100% do mundo está doente porque vive em pecado, permitindo que o diabo, que as coisas do mundo dirijam as suas vidas. Mas eu também acredito que pelo menos 50% da igreja, irmãos, vive enferma por causa do pecado escondido. Como aquele pecado lá de Acã, no capítulo 7, vocês se lembram de Josué? No capítulo 6 vai dizendo que Josué tinha uma vitória tremenda, vinha daquelas vitórias sobre as muralhas de Jericó, sobre o povo de Ai. Josué era um vencedor, e Deus deu uma ordem, e aquela ordem foi descumprida. Pecado é tudo que descumpre a ordem de Deus. Pecado é tudo que vai ao contrário daquilo que Deus fala e estabelece na sua palavra. Isso é pecado, e Deus não ouve a homens pecadores. Chegaram para aquele cego e disse: olha, foi ele que te curou, falando acerca de Jesus. E aquele cego disse, e insistiram muito, e depois de muito insistir, o cego disse: porventura querem vocês também se tornarem discípulos dele? De uma coisa eu sei, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que um homem pecador abriu os olhos de um cego. Porque Deus não ouve homens pecadores. Eu gosto daquele texto. Eu aprendi muito com o pastor Maurício, quando ele diz que nós somos pecadores. Somos, eu sou pecador. Como eu já disse outra vez, de repente aqui entre nós, por estar usando a palavra de Deus, sou o mais pecador de todos. Mas nós não somos pecadeiros. João diz mais ou menos sobre isso, quando ele diz que os filhos de Deus não sentem prazer no pecado, porque nós não somos pecadeiros. E uma parte fundamental para nós alcançarmos a vitória, irmãos, é confessar os pecados e largar. Não podemos mais ter pecados de estimação, como se disseram aqui uma vez. Pecados de estimação não rola. Aquele pecado que a gente está acompanhando há muito tempo, que é nosso companheiro de dia e de noite, nós temos que dar um chute nisso. Não podemos mais ficar na superficialidade, orando, fazendo uma salada de fruta. Deus, tu sabes o que eu tenho feito, então me perdoa. O salmista Davi, no Salmo 32, a partir do versículo 5, ele é bem claro a respeito disso. Ele vai falando: bem-aventurado, irmãos, feliz é o homem a quem Deus não imputa maldade, cujo qual o pecado é perdoado. E ele vai dizendo: para o pecado ser perdoado tem que haver confissão. E quando há confissão deste pecado, então o que acontece? Deus ouvirá do céu. Se cumpre a palavra de 2 Crônicas 7, se cumpre a palavra de Neemias 1, Deus ouvirá do céu, e nós vamos ser mais felizes, e nós vamos ser mais prósperos. Não podemos mais ficar na superficialidade. O pecado é o aguilhão da morte. 1 Coríntios 15:56 e 2 de Pedro 4:10. Deus não poupou anjos que pecaram. Em João 9, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus, quando curava, dizia: vai, mas não peques mais. Disse isso para a mulher e disse isso para o paralítico em 5:14, em João 5:14. Deus não atende a pecadores, diz João 9:31. O versículo 8 e 9 diz o seguinte: lembra-te, pois, das palavras que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, diz o Senhor, e eu vos espalharei entre os povos. Irmãos, por causa
da iniquidade do povo de Israel. Eles foram espalhados, eles quase foram dizimados na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizendo: e vós vos convertereis. Existe fases. Quando nós somos pecadeiros, a fase da derrota. Mas quando nós largamos os pecados, confessamos os nossos pecados, fase da vitória. Porque ele vai dizendo: e vós vos converterei a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então. Ainda que os vossos rejeitados estejam ao cabo do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. É isso que Deus quer para nós, trazer o nome dele, carregar o nome dele em nossas vidas. A terceira etapa de Neemias tinha a palavra de Deus como fundamento para as suas petições, diz o versículo 8 e 9. Irmãos, nós temos que usar a palavra de Deus como fundamento sempre para as nossas petições. Estes ainda são teus servos, teu povo, que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Vai dizendo: lembra-te, pois, da palavra, a palavra que tu ordenastes a Moisés, irmãos. Em sua oração, Neemias citou a promessa de Deus a Moisés e enalteceu a sua fidelidade em cumpri-la. Deus sempre vai cumprir a sua palavra, porque Deus é fiel. Quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, entendendo o que é soberania. Mas hoje, irmãos, no meio da igreja evangélica, num todo, no geral, está difícil. Não se fala mais de escatologia. Graças a Deus, semana passada eu ouvi falar sobre a vinda de Cristo. Há quanto tempo eu não ouvia dizer que Cristo vai voltar, irmãos? Pode ser que neste exato momento Cristo já esteja voltando para muita gente, porque Hebreus 9:27 vai dizendo que ao homem está ordenado nascer uma só vez, vindo após isso o juízo. Pecado é inconcebível falar. Hoje é só bênção, hoje é só toma posse aí, varão. Mas para tomar posse, irmãos, existem ditames que nós precisamos seguir. E Neemias fez exatamente isso. Ele orou usando a palavra de Deus, entendendo que dentro dos grandes atributos e do caráter de Deus, Deus é soberano. Ó Deus dos céus, Deus é soberano. Jesus, quando ensinou a orar, disse: Pai nosso que estás nos céus. Deus é soberano na minha e na tua vida. E quando nós o colocamos assim, no lugar exato aonde ele deve estar, aí vem a cura, aí vem a salvação, aí vem a libertação do mal. E o diabo não pode ficar rodeando e nem cirandando com aqueles que creem em Deus e colocam ele em primeiro lugar em suas vidas. Não vai. Aqui o inimigo não tem lugar. Na minha vida, na tua vida, o inimigo não tem lugar. Orar usando a palavra de Deus é um meio de demonstrar que conhecemos e que nossos pedidos se baseiam naquilo, não que nós imaginamos. Orar de acordo com a palavra de Deus, em conformidade com o Senhor e o que o Senhor ordenou, nos ajuda a repotencializar as nossas orações. Eu trabalhei muito tempo em carro forte, irmãos, depois que eu saí do exército, e eu peguei aquela fase todinha, vocês se lembram? A Carmen ficava em casa numa pilha. Eu saía para trabalhar, mas não sabia se ia voltar. E o tiro de 762 comendo, e fuzil para lá e fuzil para cá, e eu ali trabalhando. Irmãos, Deus sempre me deu livramento. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, irmãos. Deus estava vendo esse dia em que eu estaria fazendo menção, usando a sua palavra, pregando para o seu povo. Deus vê o teu futuro, e o futuro que Deus tem para você é um futuro bom, não é um futuro de morte, não é um futuro de tristeza, é um futuro bom. Deus quer coisas boas e presenteia seus filhos com coisas boas.
E aí repotencializaram o carro forte. Colocaram um material até então desconhecido chamado fibra de carbono entre a lataria do carro, onde mais aquele fuzil tão pesado, mais grosso calibre, não conseguia mais penetrar. Quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, nós repotencializamos a nossa oração e o mundo espiritual treme, irmãos. Repotencializa aí a tua oração. Tu é um vencedor, tu não é um derrotado, tu não é uma derrotada, tu é um vencedor. Aí sim nós podemos dizer: segura a tua bênção aí, varão. Porque estamos de acordo com a soberania e com a vontade de Deus, irmãos. Assim somos ajudados a entrar em concordância com Deus pelo poder da sua palavra, que dissipa as nossas dúvidas, que nos faz discernir os pensamentos e os propósitos da mente dele e impede, irmãos, que nós sejamos enganados com a intenção do nosso próprio coração. Para concluirmos, irmãos, a quarta etapa da oração de Neemias foi que ela tinha objetividade, irmãos. Neemias foi objetivo naquilo que ele queria. O povo estava ali. Neemias estava preocupado com Jerusalém, por ser a cidade santa dos judeus. Como capital de Judá, ela representava a identidade nacional dos judeus e era abençoada com a presença especial de Deus no seu santo templo. A história judaica estava centralizada em torno da cidade desde os tempos em que Abraão presenteou Melquisedeque, rei de Salém. E agora Neemias, sem nunca ter ido a Jerusalém, sentiu aquela dor e pediu objetivamente pelo seu povo. Você pode fazer isso na manhã deste dia. Você pode colocar o objetivo diante de Deus. Faça isso na manhã deste dia. Seja objetivo. Neemias foi objetivo na sua petição. Nós devemos ser diretos, nós devemos ser claros, nós devemos ser transparentes com Deus, daquilo que desejamos. Essa foi a tônica da oração de Neemias. Queria obter a graça diante do rei, diz o versículo 11. Neemias usou essa arma espiritual e foi bem sucedido. É uma arma espiritual. Neemias usou essa arma espiritual e foi bem sucedido. Filipenses 4, irmãos, para nós concluirmos: não estejais inquietos por coisa alguma. Quem se inquieta ainda não crê em Deus. Descansa no Senhor. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que ninguém entende, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que a gente possa, irmãos, na manhã deste dia, fazer como Neemias fez. Neemias, ele adorou o Senhor. Neemias, ele orou em conformidade com a palavra de Deus, crendo na soberania de Deus. Neemias confessou os seus pecados, os pecados da sua nação, do seu povo. E Neemias fez petições objetivas. Vamos colocar isso diante de Deus na manhã deste dia. Vamos nos colocar de pé. Nós passamos muitas dificuldades, irmãos. Eu quero convidar você neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir você que venha aqui na frente. Eu quero orar porque eu senti, Deus colocou no meu coração. Clama a tua igreja e ore pela tua igreja. Deus, na manhã deste dia, está me dando autoridade para orar pela sua vida. E eu quero impor as minhas mãos, e são mãos santas, irmãos, de um homem que não é pecadeiro, de um homem que não sente prazer no pecado, de um homem que sente prazer na palavra de Deus, e coloca diante de Deus as suas necessidades, crendo que Deus é soberano. Eu quero interceder por você.
Pai Santo, Deus de misericórdia, eis aí o teu povo, Senhor, que nesta manhã se retirou para este santo lugar para louvar e engrandecer o teu nome. Senhor, a primeira coisa que Neemias fez foi adorar ao Senhor, porque a adoração, como fez Josué tocando as trombetas, como fez Josafá de Beraca, Senhor, tem o poder de derrubar os muros, Senhor, os muros que muitas das vezes nos separam do Senhor, os muros que fazem a divisão entre nós e o Senhor. Nós reconhecemos na manhã deste dia que o Senhor é o único Deus e que todo poder está dado a Ti, Senhor, como é nos céus. O nome de Jesus Cristo tem todo o poder. E na manhã deste dia, como pregoeiro da Tua palavra, Senhor, como aquele que profetizou a Tua palavra ao Teu povo, eu repreendo todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, na vida do Teu povo. Repreendo tudo, Senhor, que esteja oculto, toda ardil de Satanás, Senhor, contra as famílias, contra os lares, contra os casamentos, contra os filhos, contra os jovens, Senhor, em nome de Jesus, nós fazemos bater em retirada segundo a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ó Deus, aqui existe pessoas, o Teu povo que está chamando pelo Teu nome na manhã deste dia, chamando a Tua presença, chamando a Tua luz, ó Deus, e aqui, Senhor, tudo que é escuro, tudo que é negro, ó Deus, não pode permanecer. Nós repreendemos pelo poder da Tua palavra e que haja verdadeira conversão nos corações, ó Deus, a começar por mim, por causa da Tua soberania, Senhor, que o meu coração a cada dia se converta a Ti, cada dia mais, até que por fim, Senhor, estejamos contigo. Se há alguém aqui enfermo, também em nome de Jesus nós cremos, segundo o Salmo 103, porque é a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor perdoa os pecados, mas o Senhor também cura as enfermidades. Senhor, se entrou alguém aqui enfermo, está com pressão alta, problema de coração, o câncer miserável do diabo que tem arrastado as almas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos esse mal, a diabetes, ó Deus, em nome de Jesus, não tem lugar no meio do povo de Deus. Senhor, lembra-te da Tua promessa, de como Tu nos criaste, a Tua imagem e semelhança, Senhor, mas o sujo veio e colocou o pecado